Minha irmã estragou minha festa de formatura ao me acusar falsamente de flertar com o marido dela. Depois, ele revelou que ela o traiu e que o bebê não é dele. Então, dei um tapa nela na frente de todos. Eu, uma mulher de 22 anos, formei-me recentemente em administração e meus pais organizaram uma festa de formatura para mim no início desta semana, que, infelizmente, foi arruinada pela minha irmã mais velha, Gina, de 26 anos. Nossa relação nunca foi boa. Ela sempre buscou atenção e não suporta quando sou o centro das atenções em qualquer lugar. Todas as conversas precisam girar em torno dela. Já tivemos várias brigas por causa disso ao longo dos anos, mas sei que ela não vai mudar. Pelo bem dos meus pais, eu tolerava o comportamento insuportável dela. Mas agora chega. O que aconteceu na minha festa de formatura foi imperdoável, e não vou ceder nisso. Em festas anteriores, ela sempre encontrava um jeito de direcionar a conversa para si e sua vida. Desta vez, ela se levantou para propor um brinde. Fiquei surpresa, achando que ela diria algo gentil sobre mim, mas, em vez disso, ela inventou uma história absurda, dizendo que, meses atrás, quando estava grávida de 6 meses, eu teria flertado com o marido dela. Ela me chamou de sem vergonha, disse que eu era uma destruidora de lares e insinuou que eu tinha um caráter duvidoso. Obviamente, ninguém acreditou, porque todos na família sabem que não sou assim. Meus pais, familiares e amigos imediatamente me defenderam, pedindo que ela se calasse. Mas acho que a melhor reação foi do meu cunhado, Michael. Inicialmente, ele ficou tão chocado quanto eu, mas depois pareceu entender o que estava acontecendo. Ele acalmou todos e explicou a situação. Sobre o incidente que motivou as acusações de Gina, ocorrido meses atrás, ela acertou na linha do tempo. Tudo o que fiz foi mandar uma mensagem para Michael. Apesar da minha relação com Gina, ele é um cara legal e sempre foi gentil comigo. A mensagem não tinha nada de suspeito, era apenas uma pergunta sobre o trabalho dele, já que ele é consultor financeiro, e eu queria saber como isso poderia me ajudar no futuro. Foi uma conversa curta e formal, só isso. Ele mencionou isso para Gina, e, claro, ela chegou à pior conclusão possível sobre mim. Na festa, ela ficou bêbada e decidiu falar sobre isso, fazendo parecer que eu tinha feito algo sujo e nojento, quando apenas fiz uma pergunta. Ela adicionou um drama que não existia. Depois que Michael esclareceu tudo para os presentes, ele jogou uma bomba, disse que pretendia guardar uma informação até o fim da festa para não roubar meu momento, mas, como Gina falou tanto sobre meu caráter, achou justo falar sobre o dela. A essa altura, todos estavam exaltados. Quando Michael disse que falaria sobre o caráter dela, Gina perdeu a compostura e começou a gritar com ele. Mas ele não se abalou. Ele anunciou que, no início da semana, fez um teste de paternidade, 2 dias antes da festa, descobriu que o bebê não era dele. Até Gina ficou chocada. Michael contou que começou a desconfiar de uma traição após uma festa de trabalho que ele e Gina foram juntos, onde ela parecia muito à vontade com um colega. Ele olhou o celular dela enquanto ela dormia e encontrou mensagens flertantes entre os dois. No dia seguinte, fez o teste de paternidade, mas decidiu não contar nada para evitar um caos na família. Pelo meu bem, ele esperaria até depois da festa, já que meus pais investiram muito esforço e dinheiro na celebração. Apesar de estar muito chateado com Gina, ele achou injusto me punir ou aos meus pais pelo que ela fez, já que sempre fomos gentis com ele. Mas, como a festa já estava arruinada, ele decidiu contar a verdade para que Gina não saísse ilesa após suas acusações contra mim. Ficamos todos sem palavras. Gina chorava, mas Michael não olhou para trás após seu discurso. Ele me entregou meu presente, me parabenizou e saiu. Depois disso, ficamos confusos por alguns segundos. Percebi que tudo era culpa de Gina, e não sei o que me deu. Fiquei tão furiosa que fui até ela, segurei seu braço e disse que a culpa era toda dela. Na frente de todos, comecei a gritar, chamando-a de uma attention seeker sem valor, e mandei que saísse da minha vista. Estava indignada por ela ter estragado minha festa. A escola de administração não foi fácil, trabalhei duro para conseguir minhas notas. Mesmo assim, ela não suportava que eu fosse celebrada por um dia.
Isso já aconteceu várias vezes na minha infância, e em algum momento me acostumei, porque sei que ela é assim. Ela não suporta que eu também possa ser o centro das atenções. Para não chatear meus pais, nunca falei sobre isso publicamente, pois tornaria a situação constrangedora. Mas naquele dia, eu simplesmente não aguentei. Foi a gota d'água. Especialmente porque ela insinuou que eu tinha um caráter duvidoso por flertar com o marido dela enquanto estava grávida, quando, na verdade, ela era quem estava tendo um caso com um colega. Fiquei tão furiosa que continuei xingando enquanto ela chorava. Tentei arrastá-la para fora do local, mas ela se recusava a sair. Em certo momento, ela disse que eu não tinha direito de expulsá-la, porque tudo foi pago pelos pais dela, e que só sairia se eles mandassem. Não sei o que aconteceu, mas, no calor do momento, dei um tapa tão forte que os óculos dela voaram. Não parei, continuei batendo até que alguns amigos me seguraram. Não foi nada elegante da minha parte, mas acho que tive um colapso depois de reprimir meus sentimentos por anos. Depois do meu surto, meus amigos me levaram para outra parte do local para me acalmar. Após uns 10 ou 15 minutos, meus pais chamaram a mim e aos meus amigos de volta. Como a noite já estava arruinada, mandamos todos para casa com marmitas. No caminho de volta, meus pais disseram que eu e minha irmã os envergonhamos muito naquele dia, e que não acreditavam que eu, de todas as pessoas, tinha perdido o controle e agido de forma tão psicótica. Fiquei muito chateada por eles me culparem. Tentei argumentar, mas eles disseram que não importava se eu reprimi meus sentimentos por anos, porque, no fim, deixei minhas emoções me dominarem e agi de forma inaceitável em público, humilhando-os. Entendo que uma cena dessas em um evento que você organiza é embaraçosa, mas acho que meus pais estão sendo injustos comigo. Acho que um colapso como esse era inevitável, especialmente porque sempre fomos forçadas a fingir ser uma família feliz. Estou errada por ter surtado com minha irmã e dado um tapa nela na festa de formatura depois que ela tentou estragá-la? Edit 1. Sobre meus pais. Eles foram, em geral, muito tranquilos durante nossa infância. Mas, como eu e minha irmã temos muitos problemas, eles frequentemente precisavam intervir. Para ser justa, eles sempre tentaram manter a paz entre nós. Nunca nos colocaram uma contra a outra ou criaram competição. Sempre nos trataram igualmente e celebraram nossas conquistas. Ficaram tão felizes quando Gina ficou noiva, há alguns anos, quanto quando entrei na escola de administração dos meus sonhos. Nesse sentido, sempre foram justos, e entendo por que ficaram chateados com a cena na festa. Eles são muito preocupados com a reputação. Mesmo que não fossem, não consigo imaginar alguém não se sentindo envergonhado com o que aconteceu. Por isso, estou me sentindo mal e repensando o que fiz. Se eles fossem pais injustos, eu nem hesitaria em acusá-los de serem injustos comigo e teria cortado o contato há muito tempo. O problema é que eles sempre foram justos e nos trataram igualmente. A única coisa que pediam era que não houvesse drama em público. Então, toda vez que Gina me irritava, eu não dizia nada até depois. Eles a repreendiam quando achavam que ela estava sendo exagerada, mas era o máximo que podiam fazer. Não podiam controlar o comportamento dela na próxima vez que precisássemos fingir ser uma família feliz. Pessoalmente, eu gostaria que eles a tivessem cortado da família pelo comportamento dela, mas nunca fizeram isso. Por isso, éramos forçadas a conviver tanto. Acho que eles deveriam ter previsto que isso aconteceria, porque até a pessoa mais paciente pode explodir se for provocada demais. Foi o que aconteceu comigo. Por isso, estou tão dividida sobre essa situação. Não sei o que dizer ou fazer, especialmente em relação aos meus pais. Atualização 1. Conversei com meus pais e contei tudo o que sentia. Disse que achava injusto que esperassem que eu sempre tolerasse Gina, especialmente sabendo que não gosto dela e que ela sempre tenta me provocar. Eles deveriam ter previsto que isso aconteceria. Se continuassem nos forçando a conviver, ou ela ou eu acabaríamos explodindo. E foi o que aconteceu. Não deveria ser surpresa para eles. E o fato de esperarem que eu segurasse minha raiva depois que ela arruinou minha festa e tentou me humilhar da pior forma possível é simplesmente irracional. Só porque eles não queriam que ninguém soubesse que também temos problemas familiares sérios, continuavam fingindo que estava tudo bem.
Por isso, eu tinha que engolir meus sentimentos, porque Gina claramente não se importava. Ela sempre fazia de tudo para me irritar. De repente, virou minha responsabilidade manter a calma e não deixar que ela me afetasse, e meus pais nem perceberam quanta pressão isso colocava sobre mim repetidamente. Embora eu ache que poderia ter lidado melhor com a situação, não me sinto culpada por ter explodido, porque fui levada a esse ponto. Disse aos meus pais que, se eles ainda acham que sou culpada pelo meu comportamento, cortarei contato com eles, porque claramente não me entendem tão bem quanto eu pensava. Conversei com eles ontem, 4 dias após o incidente. Nesse intervalo, não falamos muito, então as coisas estavam frias, e eu não sabia o que esperar. Mas, depois que liguei e abordei o assunto, eles pareceram entender meu ponto de vista e finalmente se desculparam. Disseram que não estavam considerando minha perspectiva e que foram egoístas por se preocuparem demais com a imagem. Não perceberam o quão sério estava ficando. Nos últimos 4 dias, eles refletiram sobre meu comportamento, que foi muito fora do comum, já que sou uma pessoa geralmente equilibrada. Então, eu devia estar em um estado muito ruim para agir assim, e eles se sentiram culpados por criar essa situação. Mas eu disse que a culpa não era totalmente deles. Fiquei brava porque disseram que estavam desapontados comigo. Eles contaram que, quando liguei, já estavam pensando em me chamar para se desculpar pelo que disseram, porque, no fim, eu aguentei o suficiente, e eles deveriam ter esperado que eu reagisse. Eles também conversaram com Gina e disseram que ela precisava se desculpar publicamente por causa do que disse na festa, já que foi embaraçoso e humilhante para a família. Mas, como sempre, Gina virou o jogo e disse que ela foi a humilhada, porque a agredi fisicamente. Disse que eu deveria estar grata por ela não ter ido à polícia, já que, mesmo com a provocação, foi apenas verbal, e eu a ataquei fisicamente. Meus pais me defenderam, dizendo que ela começou tudo e, considerando nosso histórico, onde ela sempre me provocou, deveria ter esperado por isso. Talvez a violência não fosse a resposta, mas não deveria ser chocante que eu não deixasse passar dessa vez. Eles discutiram, e ela disse que sempre me trataram como a filha favorita, o que não é verdade. Ela também reclamou que, apesar de não gostar de mim, eles sempre nos forçavam a fingir que nos dávamos bem, e deveriam ter pensado nela também. Então, meus pais decidiram que, em futuras festas ou encontros, apenas eu serei convidada, porque pelo menos eu tive a decência de me segurar e não os envergonhar em público até não aguentar mais. Gina sempre causou problemas e criou confusão. Já era hora de ela enfrentar as consequências. Agora, eles não vão mais falar com ela nem convidá-la para nada até que ela se desculpe com todos os convidados da festa, porque todos sabem que ela começou tudo. Estou bem feliz com isso. É exatamente o que ela merece. Também fico feliz que meus pais tenham se desculpado, porque, fora o que aconteceu recentemente, tenho uma boa relação com eles e não queria perdê-la. Atualização 2. Passaram-se alguns dias desde minha última atualização, e continuo em contato com meus pais, mas eles não estão falando com Gina. Hoje, ela ligou para perguntar por que a estavam ignorando. Eles disseram que já tinham pedido que ela se desculpasse publicamente, mas ela não fez isso, e, após a última briga, não queriam mais falar com ela. Gina trouxe novamente a história da filha favorita, acusando-os de tratá-la injustamente. Meus pais disseram que ela os envergonhou muito com suas ações e que estavam fartos dela. Quando estavam prestes a desligar, ela começou a chorar, dizendo que não tinha para onde ir. Após a festa, Michael pediu que ela saísse de casa quando voltou. Ele ficou com o bebê e disse que cuidaria dele até ela encontrar um lugar fixo. Ela tentou argumentar, mas ele não cedeu. Ela ficou com uma amiga, mas essa amiga, que mora com o namorado, não pode mais hospedá-la. Gina ligou para nossos pais, perguntando se poderia ficar com eles e o bebê até resolver o divórcio. Eles disseram que precisavam pensar e me ligaram para pedir conselho, porque não sabiam o que fazer. Por um lado, não queriam ajudar Gina agora, especialmente depois do que ela fez na festa, pois seria desrespeitoso comigo. Por outro, não queriam deixá-la sem um lugar para ficar, porque isso afetaria o neto deles, já que Michael não cuidará do bebê permanentemente se ela não encontrar um lugar. O bebê tem apenas alguns meses e precisa de todo o apoio.
Michael deixou claro que só dará até o fim do mês para ela se virar, e depois ela e o bebê estarão por conta própria, já que o filho não é dele. Considerando tudo isso, Gina recorreu aos nossos pais, e eles me pediram conselho. Eu poderia ter sido mesquinha e dito para não a ajudarem, mas pensei no bebê. Ele é completamente inocente nessa situação, e parecia que, independentemente de quem fosse a culpa, ele sofreria mais. Sem hesitar, disse aos meus pais que deveriam ajudá-la, porque não quero que eles se arrependam no futuro por terem recusado, nem que me culpem por isso. E, como disse, pensei no bebê. Quando disse isso, meus pais me agradeceram, e minha mãe chorou. Ela disse que sabia que eu diria isso, porque sou esse tipo de pessoa. Apesar de tudo com Gina, não estou disposta a fazer algo que possa prejudicar o filho dela de forma irreversível. Ela disse que está orgulhosa de mim por fazer o que é certo. Enquanto eu tiver isso, não me importo com Gina ou qualquer outra coisa. Minha única preocupação é que as coisas ficarão estranhas se eu for jantar na casa dos meus pais, já que tento vê-los pelo menos uma vez por semana. Então, esta semana, posso convidá-los para almoçar ou jantar na minha casa, porque, se for a casa deles, haverá muito drama com Gina lá. Não é que eu tenha medo de enfrentá-la, só não quero vê-la agora. Tudo ainda está muito recente. Embora eu tenha dito que ela pode ficar com eles e que não me importo, isso não significa que tenho que vê-la ou aceitá-la. Não gosto dela e acho que nunca gostarei. Por isso, vou manter distância. Acho que meus pais entenderão. Estou feliz com a decisão que tomei, porque pelo menos minha consciência está limpa. Também fico feliz que meus pais tenham me consultado antes de decidir, porque isso mostra que me consideram importante, e eu valorizo e respeito isso. Atualização 3. Hoje, finalmente fui jantar na casa dos meus pais. Nas últimas 2 semanas, eles vinham à minha casa. Mas hoje, eles disseram que era hora de eu ir até lá e que não precisava evitar a casa só porque Gina estava lá. Fiquei meio receosa no início, mas percebi que eles estavam certos. Não preciso mudar minha rotina só por causa dela. Se alguém deve estar grata, é ela, porque fui eu quem convenceu nossos pais a deixá-la ficar com o filho. Como esperado, assim que entrei, ela começou a fazer caretas e murmurar coisas, como se isso fosse me afetar. Mas, dessa vez, meus pais estavam preparados e a repreenderam na hora. Disseram que ela precisava parar com isso e agir normalmente, porque, se não fosse pelo meu conselho, provavelmente não a teriam acolhido. Como ela está na casa deles, é obrigação dela se comportar como eles querem. Quando ela tentou se defender, minha mãe lembrou que, apesar de não ter feito um pedido público de desculpas após o ocorrido na festa, eles a acolheram por amor ao neto. Mas isso não significa que a perdoaram completamente. Se ela quer continuar sendo parte da família, precisa aprender a se comportar, porque esse comportamento psicótico não será mais tolerado. Disseram que aguentaram por tempo demais, esperando que ela mudasse, mas ela nunca mudou. Mesmo assim, a deixaram ficar quando ela não tinha para onde ir. Até eu fui generosa o suficiente para não levar isso em conta contra meus pais. Como todos estavam sendo tão complacentes, ela precisava começar a agir com gratidão, ou acabaria na rua novamente. Depois disso, ela ficou atônita, porque acho que nunca falaram com ela assim. Até eu fiquei surpresa, porque meus pais são geralmente muito gentis, mesmo quando repreendem. Mas acho que as palavras deles a afetaram. Em vez de passar a noite conosco, fazendo caretas e comentários sarcásticos sobre mim, como faria normalmente, ela se limitou ao quarto de hóspedes, saindo apenas para o jantar e para alimentar o filho. No resto do tempo, meus pais e eu conversamos livremente, sem interrupções, e foi o melhor que poderia ser. Estou bem com isso. Atualização 4. Passaram-se alguns meses, e o divórcio de Gina foi finalizado. Ela e Michael não estão mais juntos. Embora ela tenha encontrado um lugar para morar no meio do processo, decidiu continuar com nossos pais, porque o homem com quem teve o caso, o verdadeiro pai biológico do bebê, recusou-se a pagar pensão. Ela achou que seria mais econômico ficar com os pais, que podem ajudá-la, sem precisar pagar aluguel ou babá.
Meus pais concordaram, porque assim passam mais tempo com o neto, e eu também passo mais tempo com meu sobrinho, já que Gina voltará ao trabalho em algumas semanas. Se ela não gosta disso, não demonstra, provavelmente porque sabe que não pode contrariar nossos pais agora. O bebê está bem e parece gostar de mim, então não me importo com o que Gina pensa. Meus pais foram muito inteligentes nessa situação. Eles também conseguiram a guarda do bebê por um acordo legal que fizeram Gina assinar. As coisas ainda estão tensas entre eles, então acho que isso foi necessário. Por enquanto, a situação está funcionando bem, e acho que todos estão satisfeitos com o momento atual. Gina e eu obviamente ainda não nos falamos, nem estamos interessadas em consertar nossa relação, mas estamos em um ponto onde pelo menos não estamos constantemente em conflito. Acho que isso é uma melhora significativa.